O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. E depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a nossa Basílica Santuário, sendo uma Basílica Mariana, se alegra, acolhe esta memória festiva dedicada à Virgem Maria, que é intitulada Mãe da Igreja. Ela compõe, pois, um retorno à simplicidade da fé cristã, como é própria do nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Aos poucos, ele vai então fazendo acontecer esse retorno a uma espiritualidade simples, como é própria dos cristãos. Por isso, mandou colocar o nome de São José em todas as orações eucarísticas, porque o nome do Pai da Sagrada Família estava apenas no cânon romano, na primeira oração. Ele determinou fosse colocado o nome do santo patrono da Igreja em todas as outras, nas demais liturgias eucarísticas do rito romano. E a colocação, pois, da memória de hoje quer também significar isso. Fazer um gesto de delicadeza ao retorno genuíno da devoção mariana, própria dos cristãos. De fato, um dos seus predecessores, o beato Paulo VI, disse: a devoção mariana é constitutiva do ser cristão. O que ele quis dizer? Em português claro, disse que não tem cristão sem Nossa Senhora. Sinto muito, disse o Papa Paulo VI, porque a devoção, o amor, o carinho, se quisermos a paixão pela Mãe do Senhor, desde as origens, se mostrou assim. Portanto, negar isto é fazer uma violência, é desvirtuar, é deturpar a genuína fé cristã. Estamos então na memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja, a qual foi colocada de propósito na segunda-feira depois de Pentecostes. É assim, terminado, pois, todo o ciclo da liturgia, que nos falou sobre a divulgação, a propagação da fé e do anúncio de Jesus Cristo ao mundo. Assim fomos lendo os Atos dos Apóstolos, até a chegada do apóstolo das nações a Roma, aonde então o cristianismo, querigma, chegou ao coração do mundo,
porque Roma era a capital do império. Faço questão que a minha causa seja, pois, colocada ao parecer, submetida ao juízo do augusto imperador, disse Paulo. E não é porque ele queria passear, conhecer Roma. É porque em Roma estava o imperador. E mais que isso, Roma era, pois, o centro do mundo. Chegado ali, pôde-se dizer, o anúncio de Jesus Cristo chegou ao mundo inteiro. A palavra de Jesus é que vai fazendo, pois, esse percurso. Não são os atos dos apóstolos, são os atos da palavra. Ela é que é anunciada, ela é que chega, pois, ao coração do império. Assim, a coroação desta temporada vem igualmente com a festa do Espírito Santo, Pentecostes, que inicia o tempo da igreja, o qual estamos vivendo, tempo da igreja. Depois de Pentecostes, o envio, como Jesus fez: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. E para não acabar assim, com a boca seca, o Papa Francisco então colocou: e nesta continuação, e nós vamos, e tudo isso acontece sob, pois, os cuidados maternais da Virgem Maria. Assim que, terminada a missão de São José, ficaram Nossa Senhora e Jesus. Terminada a missão de Jesus, ficaram ainda Nossa Senhora e os discípulos. E foi ela quem cuidou, pois, da igreja que nascia, instituída assim, como lemos no Evangelho, aos pés da cruz. Um novo parto. Jesus nasceu no Natal e nasceu aos pés da cruz. Aos pés da cruz nasce o novo corpo de Cristo, disse um grande teólogo alemão. E daqui em diante existe, portanto, uma responsabilidade da Virgem Maria de acompanhar este novo corpo de Cristo que é a Igreja. Assim, diz lá o frade Capuchinho, autor do belíssimo livro O Silêncio de Maria, Feinhas de Larrañaga, diz exatamente isto. Quando os discípulos de Jesus voltavam desanimados, surrados, com a costa lanhada de chicotadas, os pés esfolados de caminhar, a costa queimada do sol, depois da itinerância do anúncio do Evangelho, desanimados, era a mãe que lhes dizia palavras de incentivos. Não desistam, Ele está conosco, é assim mesmo, vamos adiante, Ele prometeu, vai cumprir. Ao mesmo tempo em que era ela quem passava água oxigenada, era ela quem passava iodo, mertiolate nas feridas dos discípulos do Senhor. Gestos que só uma mãe é capaz de fazer. Assim fazia a Virgem Maria com a igreja que nascia e era sustentado, pois, certamente pelo Espírito de Deus, mas também pelas mãos maternais da Virgem Maria. E para lembrar essa continuidade de missão, esta continuidade da igreja nos séculos, o Papa Francisco, pois, colocou a lembrança da presença de Maria logo em seguida ao dia de Pentecostes. Eu queria partilhar com vocês e dar ciência do documento da igreja que institui o dia de hoje. Não é cumprido, quero ler para vocês.
o decreto sobre a memória de Maria, Mãe da Igreja, e a sua inscrição no calendário romano geral. Diz assim a carta do cardeal Roberto Sara: fazendo, pois, esta determinação, que é a vontade do Santo Padre o Papa, a feliz veneração em honra à Mãe de Deus da Igreja contemporânea, à luz das reflexões sobre o mistério de Cristo e sobre a sua própria natureza, não poderia esquecer aquela figura de mulher, a Virgem Maria, que é Mãe de Cristo e com ele Mãe da Igreja. De certa forma, este fato já estava presente no modo próprio de sentir eclesial, a partir das palavras premonitórias de Santo Agostinho e de São Leão Magno. De fato, Agostinho diz que Maria é a mãe dos membros de Cristo porque cooperou com a sua caridade ao renascimento dos fiéis da Igreja. São Leão Magno diz que o nascimento da cabeça, é claro, é também o nascimento do corpo, o que indica que Maria é mãe ao mesmo tempo de Cristo, Filho de Deus, e mãe dos membros do seu corpo místico, que é a Igreja. Estas considerações derivam da maternidade divina de Maria e da sua íntima união à obra do Redentor, que culminou na hora da cruz. A mãe que estava junto à cruz aceitou o testamento do amor de seu filho e acolheu todos os homens e mulheres personificados no discípulo amado como filhos a regenerar a vida divina, tornando-se a amorosa Mãe da Igreja que Cristo gerou na cruz, dando o Espírito. Por sua vez, o discípulo amado, Cristo elegeu todos os discípulos como herdeiros do seu amor para com a mãe, confiando-a a eles para que estes a acolhessem com amor filial. Dedicada à guia da Igreja nascente, Maria iniciou, portanto, a própria missão materna já no cenáculo, rezando com os apóstolos na expectativa da vinda do Espírito Santo. Ao longo dos séculos, por este modo de sentir, a piedade cristã honrou Maria com os títulos, de certo modo equivalentes, de Mãe dos discípulos, Mãe dos fiéis, Mãe dos crentes, Mãe de todos aqueles que renascem em Cristo e também Mãe da Igreja, como aparece nos textos dos autores espirituais, assim como nos dos magistérios de Bento XIV e de Leão XIII. Assim resulta claramente sobre qual fundamento o beato Paulo VI, a 21 de novembro de 1964, por ocasião do encerramento da terceira sessão do Concílio Vaticano II, declarou: a Virgem Maria, Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, que lhe chamam Mãe Amorosíssima, e estabeleceu que, com este título suavíssimo, seja a Mãe de Deus doravante, honrada e invocada por todo o povo cristão. Portanto, o título Mãe da Igreja foi cunhado, foi preparado, foi dado por Paulo VI, 1964. Depois disso, a Sé Apostólica, por ocasião do Ano Santo de 1975, propôs uma missa em honra da Santa Maria, Mãe da Igreja, e foi inserida no Missal Romano. É a que nós estamos usando hoje, as orações da missa. A mesma deu a possibilidade de acrescentar a invocação
deste título na ladainha e publicou outros formulários na coletânea de missas da Virgem Maria para algumas nações e famílias religiosas que pediram. Concedeu também a possibilidade de acrescentar esta celebração no seu calendário particular. O Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente quanto à promoção desta devoção possa favorecer o crescimento do sentido materno da Igreja nos pastores, nos religiosos e nos fiéis, como também da genuína piedade mariana, estabeleceu que esta memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, seja inscrita no calendário romano na segunda-feira depois de Pentecostes e que seja celebrada todos os anos. Esta celebração ajudará a lembrar que a vida cristã, para crescer, deve ser ancorada no mistério da cruz, na oblação de Cristo e no convite eucarístico e na Virgem oferente, Mãe do Redentor e dos redimidos. Portanto, o trítico cruz, hóstia e virgem é o que constitui uma genuína piedade cristã. Esta memória deverá, pois, aparecer em todos os calendários e livros litúrgicos e na liturgia das horas. E depois trata aqui de como serão anexados estes textos, pois nos livros de oração. Assim, foi, pois, assinado este documento no dia 11 de fevereiro de 2018 e apresentado, edito pode divulgar pelo Santo Padre no dia 3 de março. Queridos irmãos e irmãs, vamos então agradecer a Deus, pois a intuição iluminada do nosso Santo Padre o Papa, que nos faz lembrar que depois de Pentecostes, ao longo da missão da Igreja, devemos merecer o cuidado de Maria e nós também termos por ela o devido apreço, como disse Jesus, até o fim dos tempos.